Olá, tudo Não, bem? peraí, tá me arrumando. 1, 2, 3 e... Olá, tudo bem com você? Então, no vídeo de hoje a gente tem uma convidada. Oi, gente, eu sou a Sofia, sou irmã da Raquel, irmã mais velha da Raquel. Irmã mais nova. E é isso, sou a primeira convidada do canal. Isso. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o hábito de ler. Como é que você pode ler mais? A gente, na verdade, vai falar isso com... A Raquel tem mais propriedade, porque a Raquel faz letras. E eu só sou uma leitora mesmo, que, tipo, tenho o prazer de ler. Então, assim, vocês vão ter, tipo, a Raquel leitora, tipo, letras, e eu leitora normal. Então a gente vai dar, na verdade, algumas dicas de como ler melhor, de como começar a ler também. Porque, bom, eu vou começar, a primeira dica eu já introduzo assim. Eu nunca tive, tipo, costume de ler, sabe? Eu desde criancinha, eu lembro que a Raquel tinha uma biblioteca e começava a ler, e meus pais ficavam muito felizes, tipo, nossa, a Raquel lê. E eu falava, mano, o que aconteceu comigo? Deve ter algum problema, sabe? Porque eu não leio. Aí eu comecei a perceber que a primeira dica que eu vou dar, que existem tipos diferentes de livro. Então, por exemplo, eu segui o exemplo da Raquel e da escola, que eu tinha que ler livros de romance. Romance no sentido de livros que contam uma história, né? É, uma narrativa. É. E aí depois eu fui descobrindo que eu gostava de livros de política, de filosofia, de sociologia. E aí eu comecei a pegar gosto de ler. Então a primeira dica que tem, que vai aparecer assim, aparece embaixo assim, ó. Descubra seu jeito de ler, né? Descubra seu jeito de... seu tipo de livro, né? Descubra o seu jeito... O seu tipo de Gênero livro. preferido. Escolha o seu de ler. gênero de texto, né? De livro. De livro. Vai alternando? Não, fala você primeiro tudo e depois eu falo. Não, tá bom, eu falo. Uma dica que eu posso dar, né, também, é você pensar na bagagem emocional do seu livro. Então, tipo, tem livros que tem uma bagagem emocional que precisam ser digeridos mais e você precisa dar essa digestão pro livro. Então, não adianta nada você ler muito rápido e focar só em ler, sendo que você não digere essa bagagem emocional. Então tem que ter um tempinho ali pra você também refletir sobre o que você leu. Principalmente livro que nem o da Sofia, que ela gosta de ler. Sim. É que normalmente a gente, quando tá começando a ler também, a gente fica pensando em quantidade. Sim. Então a gente quer ler uns 3 livros por mês e aí a gente nem entendeu o que a gente tá lendo, sabe? Tem livros que, por exemplo, que eu ainda não acabei, que eu comecei faz uns 2 anos e eu ainda não acabei, tipo Nietzsche. Entendeu? É o tipo de livro que você lê um capítulo e tem que parar, assim, por um mês. Entendeu? Então, tipo assim, não é... É muito clichê falar isso, né? Que não é quantidade, é qualidade. Mas é basicamente isso. Exatamente. Então pensar na bagagem emocional e em digerir esse texto, sabe? Tipo, se aquelas páginas ali, se você tem uma meta de ler 5 páginas por dia, só que você só conseguiu ler 2, tá tudo bem, sabe? Se dê esse tempo. Então, inclusive a terceira dica que eu vou dar é você tá começando a ler, porque a gente falou assim, né, de como ler melhor, mas também de como criar o hábito da leitura. Uma dica boa é criar metas. Então, esperando que não passar. É criar metas de páginas. Então, por exemplo, você vai começar um livro, você vê quantas páginas tem. Mas normalmente eu costumo, pra começar assim, eu falaria tipo umas 10 páginas por dia. Então coloca uma meta, tipo, todo dia eu vou ler 10 páginas. E aí você vai criando o hábito da leitura, porque senão você vai pegando, quando bater aquela vontade eu leio, sabe? Só que nunca vai bater a vontade, entendeu? Não vale. Então cria, assim, metas. Porque aí quando você atingir a meta, leu 10 páginas, você vai falar, putz, atingir a meta, você vai gostando, entendeu? Mas uma coisa que eu falo é você não ter metas de página, né? É você ter uma meta de ou capítulos ou tempo. Porque quando você tem meta de página, você fica o tempo todo olhando a página e pensando, tipo, nossa, falta 7 páginas pra me acabar, falta 6 páginas pra me acabar. Só que com capítulo, você não sabe quantas páginas vai acabar, se você não olhar, né? Sim. Ou por tempo. Então você foca mais na leitura. Eu acho que é uma coisa que eu reparei, eu lembro que eu tava na biblioteca da escola e eu tava reparando todo mundo lendo, assim. E eu vi um menino que a cada 2 minutos ele olhava, assim, o número de páginas que ele tava lendo, sabe? Quando faltava, eu falei, esse aí não tá gostando da leitura. É como se você estivesse lendo por obrigação, sabe? E aí você, nossa, preciso chegar até tal página. Então talvez isso também seja algo válido que você falou. Outra dica que eu vou dar também é vocês terem um horário para leitura.
Por exemplo, eu gosto de ler toda manhã, porque normalmente quando eu leio eu tenho concentração, né? Eu me concentro no livro. Então antes dos meus estudos eu gosto de ler, porque aí eu me concentro e aí já vou estudando concentrada. Então toda manhã eu leio. Se você falar assim, quando der tempo eu vou ler, não vai dar tempo, entendeu? Então marca um horáriozinho com você antes de dormir, alguma coisa assim. Então combine com você mesmo um horário pra você ler. Principalmente vocês que estão no começo, tipo, que querem criar o hábito da leitura, sabe? Ou retomar ele, né? É verdade, isso é válido também. Uma coisa também que é legal você reparar, principalmente mulher, né? É que nas nossas fases, tipo, da pré-ovulação e da ovulação, a gente normalmente tá mais agitada. Então a gente não vai conseguir prestar muita atenção na nossa leitura. Então vale mais a pena você ler no final do dia e não no começo, porque no começo a gente tá mais agitada. Ou até, tipo, deixar pra ler nas fases da menstruação ou da pré-menstruação, né? Que a gente tá menos agitada. Então a gente vai conseguir focar mais. Então. Mas outra dica que eu vou falar que é, tipo assim, descubra você, tipo, se conheça, sabe? Isso. Porque, por exemplo, eu, por muito tempo, eu achei que eu tinha que ler, eu já falei, né? Do jeito que os outros leem, sabe? Então eu pensava que eu tinha que sentar numa poltrona e ficar lendo assim, com um óculosinho. Mas aí depois eu descobri que eu gosto de ler andando, eu gosto de ler em pé, entendeu? Porque senão eu fico com sono, entendeu? Então descubra o seu jeito de ler, sabe? Às vezes de forma mais ativa, ler em voz alta, ler, tipo, pra você mesmo, não sei se tem diferença, não sei. Mas descubra o seu jeito de leitura, sabe? Pra você ir pegando gosto. Porque assim, o começo, vamos ser sinceros, deve ser chato pra caramba. Eu não lembro como que era meu começo, eu acho que era chato pra caramba. Mas depois que você for gostando de ler, depois que você for criando o hábito, você vai gostar de ler, sabe? Sim. Tipo, a gente tem muito essa ideia de que a leitura é uma coisa prazerosa e tal, né? Só que, tipo, no começo não vai ser prazerosa. E ler é uma habilidade, né? Você desenvolve essa habilidade. Então, tipo, se você não tem esse hábito, não é da noite pro dia que você vai conseguir ser bom nisso. Sim, que é uma coisa que o brasileiro tem muito problema, é que o brasileiro não tem esse... O brasileiro não é leitor, o brasileiro não lê livro, entendeu? A única coisa que ele lê é texto no WhatsApp, é a única coisa que o brasileiro gosta de ler. Isso, sabe? Ainda nem lê totalmente, né? É verdade. Dá uma lida rápida. E aí já vai espalhando fake news. Isso que é o problema brasileiro, olha aí. Se você quiser, tipo, ter o hábito, assim, de ler, só que sem ler realmente, assim, meio trapaceando um pouco, você pode tentar começar com audiobook, né? E aí depois passar pra leitura. Sim. Realmente. E... eu acho que sim. Tá. Pra finalizar, uma dica que eu quero dar também é pra quem quer ser escritor, ou já é escritor, né? Ou pelo menos tem esse hábito, assim, de escrever. É você ler as coisas, os seus livros e tal, pensando também no lado da escrita, né? Da narrativa. Não só de storytelling também, mas tipo, com livros de não ficção, pensar também como é que aquele raciocínio foi criado, como é que ele foi desenvolvido, como é que a narrativa foi desenvolvida, como é que aquele personagem, por que aquele personagem te fez sentir aquilo, tipo, o que aquele texto por que aquele texto te fez sentir o que você sentiu, ou por que ele conseguiu te convencer. Pensar, tipo, como é que aquelas palavras foram organizadas pra colocar aquele raciocínio, ou que argumentos que foram usados, que tipo de argumentos e tudo mais, sabe? Desenvolver esse lado crítico, de olhar a escrita, aquele livro, não como se fosse tipo uma obra de arte maravilhosa, não sei o que, tipo, intocável, mas como se fosse uma coisa mecânica, assim, tipo, ver o lado, as engrenagens ali trabalhando, sabe? E olhar como é que elas funcionam, como é que aquilo ali opera, que peças que fazem o todo, sabe? E, tipo, como é que aquilo lá te faz sentir ou te convencer de algo. Olhar esse lado mais crítico, assim, da leitura, sabe? Mas vale dizer que eu acho que é legal primeiro começar a ler o texto e depois você volta e tem esse olhar mais crítico. Porque quando a gente tá tendo esse olhar mais crítico, a gente talvez não absorva totalmente aquela história ou aquele texto, né? É isso, né? É basicamente isso. Deixa eu pensar. É só isso. Então tá. Quer finalizar? Finaliza você que é a dona do canal. Fala pro pessoal curtir. Pra falar? Tá. Então é isso, gente. Espero que vocês comecem o hábito, né? Vocês que são amigos da Raquel, se quiserem comentar, se vocês fizerem essas práticas, se deu certo também. Curtam, compartilhem. Você fala o negócio do sininho ou não? Não, eu não gosto de falar. Não fala do sininho, tá? Mas se quiser ativar o sininho, pode também. Porque aí você vai receber notificação sempre que tiver vídeo novo, né?
Isso. E se você quiser que a Sofia volte aqui no canal, só comentar aqui embaixo também. Se gostou das dicas, curte e tudo mais, né? Você Acho já que falou? é isso. É. Isso aí. É Até o isso, próximo gente. Um vídeo. beijo. Tchau. Agora a gente vê se a página ficou tudo Chernobyl.